Olá, senhores papais e mamães e todos os responsáveis pelos alunos e alunas do Colégio Caminhos, do Colégio Colinas e do CEAP. Estamos iniciando então a nossa conversa mensal. Dessa aqui se refere ao mês de setembro e o nosso tema, o tema que os senhores tiveram oportunidade de acompanhar durante esse mês, é o tema relativo ao assunto liberdade. Como os senhores viram, não é um assunto muito fácil de tratar, de discutir, porque certas palavras muito importantes, como amor, por exemplo, como vida, ou como alegria, ou como liberdade, são palavras que têm uma multiplicidade de sentidos, de analogias muito grande. E quando a gente precisa tratar de liberdade, ainda mais no nosso tema aqui, né, que na verdade é a educação na liberdade, nós precisamos primeiro precisar claramente o que nós estamos querendo dizer com isso. E confesso que é meio complicado precisar, então eu vou tentar, através de um ou dois exemplos, tentar precisar o termo para depois nós falarmos da educação na liberdade, da educação da liberdade na infância, na adolescência e qual é o nosso papel como pais, né, como educadores nessa educação. Vamos lá então. O pressuposto de uma autêntica educação personalizada, educação como os nossos colégios querem praticar, o pressuposto dessa educação é que as pessoas são livres. A educação, verdadeira educação de uma pessoa pressupõe a liberdade. Se não houver liberdade, se a pessoa não é livre, nós não podemos falar em educação, podemos falar em adestramento. Talvez em treino, ainda assim a palavra treino não cabe bem. Como se adestra um animalzinho, um animal, um cavalo, um cachorro? O cavalo e o cachorro não são livres porque eles não têm liberdade, eles têm instinto. Então, da mesma forma, podemos se falar em adestramento de crianças, mas educação mesmo, educação no sentido maior da expressão, isso não existe se nós não tivermos liberdade primeiro. Há um entendimento errôneo de liberdade. Quando a gente fala liberdade, todo mundo quer ser livre, etc. Então, há um entendimento errôneo de liberdade que, na verdade, é um entendimento menor, que dá para a liberdade um sentido muito menor do que a liberdade tem. Esse entendimento é o entendimento que liberdade é o direito que eu tenho de fazer o que quiser. A pessoa é livre quando ela tem o direito de fazer o que quiser. Se ela não pode fazer alguma coisa, ela não é livre. Essa ideia é errônea, porque pressupõe parte do princípio de que liberdade é alguma coisa que a pessoa faz. E, na verdade, liberdade é alguma coisa que a pessoa é. Está errado dizer, por exemplo, nós somos livres. Dá a impressão que é. É uma bobagem, mas não é. É muito maior do que isso, a liberdade. Dizer nós somos livres está nos limitando um pouquinho. Na verdade, nós somos liberdade. Tá? Eu vou chegar nesse conceito aos poucos. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo assim muito claro, acho que num nível muito baixo, mas que nos ajuda a entender. Nós estamos aqui no Caminhos de Colinas, no CEAP, na Zona Sul de São Paulo. E vamos supor o seguinte, que eu esteja pensando em sair daqui agora de carro e me dirigir para um lugar. Eu ainda não decidi se eu vou para o litoral, vou para a cidade de Santos, por exemplo, ou se eu vou para o interior, vamos dizer, cidade de Campinas. Eu estou na dúvida entre decidir entre um e outro. Eu sou livre, eu posso escolher qualquer um dos dois destinos. E depois de pesar um pouquinho
as consequências, o que eu vou fazer em Santos, o que eu vou fazer em Campinas, eu acabo decidindo, não, eu vou para Campinas. Veja bem, eu tomei uma decisão tendo em vista um fim. O fim é, agora, se coloca da seguinte maneira, eu vou para Campinas. Então, quando eu decido, quando eu assumo que o meu fim é Campinas, eu imediatamente cortei a possibilidade de ir para Santos, pelo menos ao mesmo tempo. Campinas fica uma direção e Santos fica na outra. Se eu decidir vou para Campinas, eu também decidi, implicitamente pelo menos, eu não vou para Santos. Então, os caminhos que me levam para Santos, eu cortei. Então alguém pode dizer, tá vendo? Você perdeu sua liberdade, porque antes você podia ir tanto para Santos quanto para Campinas. Agora que você escolheu um lugar, você perdeu sua liberdade, porque você não pode mais ir para os caminhos de Santos. É verdade, eu cortei, não posso mesmo. Né? Por quê? Mas isso significa que eu fiquei menos livre? Veja, muita gente acha que sim. E, na verdade, não, isso me tornou mais livre. Porque, tendo em vista um fim, uma finalidade, eu quero livremente ir para Campinas, eu imediatamente renunciei a todos os caminhos que não me levam para Campinas. E fiz isso livremente. Então, eu não perdi com isso, eu ganhei. Eu tenho agora uma decisão tomada, antes eu não tinha. Vamos dar um passo a mais e aplicar isso, aplicar essa ideia na vida humana. Temos um rapaz, uma menina, e ela está assim na adolescência, e ela começa a pensar, ele começa a pensar, bom, o que é que eu vou fazer da minha vida? Ela viu as possibilidades, estudou um pouquinho as possibilidades, os pais falaram com ela, as colegas conversaram com ele, os colegas conversaram com ele, e ele decidiu, ele percebeu, bom, eu me sinto atraído tanto para fazer engenharia elétrica, quanto para ser, digamos assim, advogado. Né? Eu me sinto atraído tanto para adotar um estado de celibato, não vou me casar, ou adotar um estado de, não, eu vou me casar, vou constituir família. Veja, ele tem essas opções. Né? Ele está se examinando a respeito de qual dessas grandes decisões, agora não se trata de ir para Campinas ou ir para Campinas e para Santos, não se trata, portanto, de uma decisão pequena, não se trata com que roupa que eu vou sair, se eu vou sair de tênis ou de sandália. Agora a decisão que está dentro dele é uma decisão que está implícita nele, que ele precisa escolher. Agora é uma decisão de grande voo, trata-se de dirigir a própria vida para um estado ou para outro. Né? E ele então, depois de considerar, a menina depois de muito pensar, de muito pedir conselho, de conversar com outras pessoas, ela decide, eu vou estudar engenharia eletrônica, eu vou estudar, vou fazer engenharia e vou me casar. Entende? Veja, quando ela pensa isso, ela cortou as outras possibilidades. Porque a pessoa não pode casar e não casar ao mesmo tempo. Ela tem que escolher, ou casa ou não casa. Ela é livre. Mas ela, a partir do momento que escolheu, entende? Muita gente diz, agora ela não é mais livre. Não, ela continua sendo livre. Aliás, ela é mais livre. Porque ela, tendo em vista um fim, tendo em vista o fim da sua vida, ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha. A educação, agora vamos cair no problema ou na missão que nós, enquanto pais, enquanto educadores, a missão que nós, enquanto pais, enquanto educadores, nós temos que exercer em educar alguém para que ele exerça, para que ele seja liberdade, para que ele seja livre. Então, vejam, a educação na liberdade corresponde a essa intenção
de estimular alguém para que vá aperfeiçoando a capacidade de dirigir a própria vida. Veja, a pessoa precisa, aos poucos, a criança pequena, ela precisa, aos poucos, ser acostumada a tomar decisões. Decisões pequenas, se ela é uma criança pequena, decisões de pouca monta, mas decisões livres. Decisões em que o pai ou a mãe perguntam o que você acha que você deve fazer, isto ou aquilo, coisas que a criança tem a capacidade para decidir, e a criança, depois de pensar, depois de considerar aquilo num nível de maturidade próprio, capaz, compatível com a idade dela, ela decide, quero fazer isso. Então, isso se educa. Por quê? Porque, infelizmente, existem muitas formas de manipular a vontade de uma pessoa, quer seja criança, quer seja uma pessoa adulta. E se a pessoa é manipulada, ela não é mais livre. Se a pessoa se sente objeto houve uma doutrinação. De alguma forma, ela foi doutrinada para fazer algo, a pessoa não se torna mais livre. Né? Porque ela não tá mais fazendo o que ela pensa. Ela está fazendo aquilo que impingiram na cabeça dela. Então, desde criança, nós temos que acostumar a pessoa a escolher, acostumar a criança a escolher, mas acostumar a criança a escolher sabendo por que está escolhendo. É uma coisa que nós habitualmente não fazemos. A gente fala, o que você acha? Por que você prefere esse tênis ou esse outro? Você prefere essa roupa ou essa outra? Você prefere pintar o seu desenho com essa cor ou com essa outra? E nós paramos aí. Mas é uma fase mais importante que cimenta isso, que torna isso realmente efetivo, que é o seguinte: por que você quer isso? Nós temos que nos acostumar a perguntar para os nossos filhos, e perguntar para os nossos alunos: você tomou essa decisão? Beleza, muito bem. Você parou para pensar? Parei, então agora me explique por que você tomou essa decisão e não essa outra. A criança tem que se acostumar. Ela tem que se acostumar a dar razões. Nós temos que nos acostumar, quando damos uma ordem, quando fazemos um pedido para as crianças, ou para os nossos alunos adolescentes, a dar a razão por quê. Não basta usar a autoridade. Não basta dizer, faça isso porque eu quero. Entende? Se a criança é muito pequena para entender a razão, tudo bem. Então eu digo, se você vai fazer isso porque o papai está pedindo para você fazer. Entende? E isso é uma razão. A criança não é capaz de entender que é uma razão, mas é. É uma razão, e aliás, é uma razão muito profunda. Mas na medida em que a criança for capaz de entender o argumento, deve se entender, papai está pedindo e papai está pedindo por causa disso. Entende? E aí, quando ele tomar de pequena ou grande ou média decisão dele, ele estará acostumado a dizer, papai, mamãe, eu escolhi isso por causa disso. Se a razão for errada, nós vamos pedir para tentar explicar para ele, ou explicar para ele, o erro da razão. Mas veja, mais importante do que a razão ser errada e certa, é que ele escolheu de acordo com uma razão. Não é assim. Ele não sabe escolher, na verdade ele foi levado pela moda, ou levado pela propaganda, ou levado pela influência de qualquer coisa. Se a criança escolhe usar um determinado tênis, porque ela gosta daquele modelo de tênis, ela está dando uma razão. Se a criança quer usar aquele tênis porque viu na televisão, ou viu em um vídeo, ou viu em algum lugar, uma pessoa usando, e ela, por influência daquela pessoa, daquela artista, daquele ator,
ele usa o tênis também, ele não está dando razão. Ele está indo praticamente só na imitação. Se nós admitimos isso, se nós não alertamos a criança a respeito disso, nós achamos que ela escolheu. Mas, na verdade, ela não escolheu. Ela foi manipulada. E foi manipulada pela propaganda, pela moda, por qualquer outra coisa. Entenderam? Então, vejam, pedir para a criança, educar a criança na liberdade, significa pedir que a criança explique também como ela resolveu tal problema de matemática. Significa fazer uma prova, isso eu estou falando agora com meus colegas professores, significa fazer uma prova em que se pergunta para a criança não alguma coisa que ela decorou, mas se pergunta para a criança alguma coisa que ela é obrigada a explicar. Nem que a explicação seja muito pequena, nem que a explicação seja muito incompleta, ainda assim se pede a explicação, para que a criança se acostume com a ideia de que quando eu decido alguma coisa, eu devo justificar isso. E não é justificar para os outros só, nem principalmente. Não se trata de justificar para a professora, ou justificar para o meu pai ou para a minha mãe. Trata-se de justificar para mim mesmo. Trata-se de eu perceber que eu tomei essa decisão porque eu parei para pensar antes. Aí nós caímos num outro ponto. Se nós queremos educar as crianças, as pessoas, para serem livres, nós temos que mostrar que a liberdade pressupõe a busca da verdade. Veja, vamos tentar explicar assim. Eu só posso escolher bem se eu sei que aquilo que eu escolhi é bom. Aquilo que é bom é belo e verdadeiro. Eu preciso, então, na hora de escolher, buscar a verdade. Isso aqui é verdadeiro? Isso é bom? Isso é belo? Se isso é bom, belo e verdadeiro e eu escolho, eu estou fazendo a minha escolha de acordo com a verdade. Porque existe muita coisa que se propõe para a nossa escolha que são mentiras, que são falsidades. E que se eu escolho, entende, eu fui enganado. É preciso que eu entenda, então, que a verdadeira escolha só existe, só é lícita, né, quando ela está ligada à verdade. Não se pode escolher a mentira, né? Mesmo porque a mentira não existe. A mentira é uma ausência de verdade. Então, o que eu devo escolher é a verdade. Ora, para escolher a verdade, eu preciso primeiro buscar a verdade. E para buscar a verdade, eu preciso, em primeiro lugar, pensar. Então, uma outra coisa, estou sendo redundante, estou caindo de novo na mesma questão, é que para que a pessoa seja livre, ela precisa saber pensar. E para que a pessoa saiba pensar, ela precisa aprender. O pensamento, o raciocínio, não é uma coisa que nasça na cabeça da gente sem um aprendizado. É preciso educar a pessoa no pensamento. Ensinar a pensar é a mesma coisa que ensinar a buscar a verdade. E aí, quando o menino, quando a menina escolhe de acordo com a verdade, ela tem que ter, às vezes, um outro reforço interno, um outro reforço moral. Esse fundo que vocês estarão ouvindo agora aqui são os vossos filhos e filhas. Né? No caso aqui, como estou gravando do lado das meninas, são as vossas filhas que estão contentes aí, brincando, falando, gritando e jogando. Elas estão exercendo a liberdade delas também, não se preocupe não, tá bom? Vamos lá então, vamos continuar. É preciso então que a criança tenha vontade firme, porque quando ela escolhe, ela pode de repente perceber que aquilo que ela escolheu livremente, procurando a verdade, aquilo que ela escolheu não é o que os outros escolheram. Os outros escolheram algumas coisas que está na moda. Os outros escolheram alguma coisa de acordo com a propaganda.
e eles pararam para pensar e escolheram de acordo com a sua consciência, de acordo com a busca da verdade. Então, a escolha que eles fizeram difere da escolha dos colegas e das colegas. E aí ela vai ter que ter vontade firme, porque ela vai conversar com as colegas, ela vai se contrapor às colegas que disseram: ah, mas eu escolhi isso. E a menina vai dizer: eu escolhi aquilo e escolhi com tal e tal razão. E a outra menina ou outro rapaz que não escolheram de acordo com a razão, mas escolheram de acordo com a moda, eles vão se unir. Vai acontecer isso. Eles vão se unir e usar o único argumento que eles têm contra quem escolhe de acordo com a verdade. É o argumento do deboche. Haha, só você. E é verdade, só eu mesmo. Às vezes sou só eu mesmo. Às vezes eu sou o único que escolhi. Às vezes eu sou a única que escolheu vestir uma calça decente, uma roupa decente, quando todas as minhas colegas usaram alguma coisa que é evidentemente indecente, mas é que está na moda, de acordo com tal e tal modelo, tal artista aí. Às vezes o rapaz, ele examinando a si próprio e vendo, estudando suas capacidades, ele decide: eu vou estudar tal coisa que é mais difícil. Eu vou estudar tal coisa que exige mais de mim, mas eu acho que isso está de acordo comigo. E aí os outros vão dizer: cara, você é bobo, você é trouxa para escolher isso daí, tem outras coisas para escolher. E ele tem que pensar, tem que ter a fortaleza para dizer para si próprio: não, eu acho que para mim isso é o melhor. E eu parei para pensar, eu não fui na onda, eu pedi conselho, eu conversei com outras pessoas que me ajudaram a tomar essa decisão, mas a decisão foi minha. Eu livremente escolhi assim. Certo? Veja, quando um professor, quando um pai encontra um adolescente, um menino, a menina, nesse estágio de decisão, ele precisa entender que esse menino, essa menina estão tomando as decisões mais importantes da vida dele. E que o pai, na medida em que quiser ajudar, a mãe, na medida em que quiser ajudar, deve estimulá-lo a continuar esse raciocínio, a pensar. Não, meu filho, não ouça o que a moda fala. Não ouça aquilo que todo mundo pensa só porque todo mundo pensa. Considere o seguinte: o que Deus quer de você? Qual é o objetivo que você tem na vida? E a partir daí, desse objetivo que você traçou antes, livremente, aí você toma a sua decisão. A criança, o adolescente, o menino, a menina, eles precisam desse apoio. Eles precisam dessa mão firme do pai ou da mãe que os estimula a tomar a decisão. Alguma mãe preocupada, algum pai preocupado, perguntando: mas e se ele tomar uma decisão errada? Eu não acho que deva ser assim. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, quem está tomando a decisão é ele, não é você. Você está dando apoio, você está favorecendo, está ajudando, mas quem está tomando a decisão é ele. Coloque os argumentos, coloque as razões que você vê que talvez ele não tenha considerado. Sente-se, converse com ele, converse com ela, para dar as razões pelas quais você... Olha, você pensou nisso, você pensou naquilo? E se ela tranquilamente disser: não, pai, mãe, eu pensei e eu quero isso, deixe ele tomar a decisão. Apoie. E se ele quebrar a cara, como muitas vezes pode acontecer, mas não tem problema. Entende? Você estará lá para apoiar, você estará lá para ajudar. E ele vai perceber que tomou uma decisão errada. Mas paciência, nós tomamos decisões erradas toda hora. Estimule ele a repensar o caso e tomar de novo outra decisão. É preciso, então, que nós tenhamos uma espécie de crítica boa, sadia,
autêntica a respeito dos meios de comunicação de massa, a respeito da internet, a respeito da influência manipuladora da mídia e das redes sociais. Atenção, as redes sociais existem, as redes sociais são boas, né? Não se deve tirar um adolescente do uso das redes sociais, porque eles estão nesse mundo e nós também. Esse mundo é o mundo que eles vivem, que nós vivemos também, né? Mas o que nós podemos fazer é mostrar, olha, tal coisa é muito boa, tal coisa é positiva e tal coisa não é. Podemos até citar exemplos dos outros, citar exemplos próprios, para que nós vamos formando nos nossos filhos, nossos alunos, uma vontade. Formar uma vontade forte, em que ele, depois de pensar, ele não tenha medo de enfrentar a oposição. Para uma boa formação, é preciso educar na liberdade e, ao mesmo tempo, ensinar a usar a liberdade, educando a vontade. Para que a pessoa seja livre, ela precisa ter uma vontade firme. E a vontade firme se cria desde pequeno. A vontade firme se cria quando o pai diz, agora você combinou comigo que agora é horário de estudar. Então agora você vai estudar. Não, mas hoje não. Hoje você marcou esse horário. Você marcou comigo, nós combinamos que o melhor horário para você estudar é das 14h30 às 16h30. Muito bem, agora você vai estudar nesse horário. Não, mas eu tenho uns que, não tenho o que lá, não. Não, você vai estudar. Por quê? Às vezes isso fica meio artificial, mas a criança, com o tempo, ela vai percebendo que existem limites, que existem horários, e que os horários são bons, e que os horários devem ser cumpridos, né? E que isso fortaleça a vontade. Pai e mãe precisam ser também, portanto, para educar na liberdade, pai e mãe, para educar na liberdade, eles precisam ser exigentes na formação da criança. E quando se é exigente, quando se exerce autoridade, existem dois perigos opostos. Primeiro perigo é exigir demais, e segundo perigo é exigir de menos. Exigir demais significa o seguinte, querer que nossos filhos façam tudo de uma forma absolutamente perfeita, o que é impossível. Os erros sempre existirão. E essa exigência é prejudicial, porque eles estão em processo de crescimento e eles não vão conseguir fazer as coisas de maneira perfeita. O segundo erro é ser extremamente tolerante e dizer, não, vai, tudo bem, você tentou, quando eu sei que ele podia ter se esforçado mais. Então é preciso ter a sabedoria, nós como educadores, de exigir, mas sem exigir demais, nem exigir de menos. Para quê? Para que nossos filhos vão crescendo na musculatura da autonomia, no raciocínio, no pensamento, para que eles sejam depois, no futuro, mas desde já, começando desde já, que eles sejam autenticamente livres. E que nós possamos dizer a Deus, meu Deus, eu ajudei a educar esse jovem, essa menina, para que ela seja autenticamente livre e, portanto, tenha uma autêntica personalidade. Pensemos um pouquinho em tudo isso e voltemos a conversar a respeito disso assim que tivermos oportunidade. Muito obrigado. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de nossa formação. Muito obrigado aos pais, às mães, os responsáveis aí que estão empenhados na educação dos seus filhos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, que é sobre a relação entre as famílias, entre os pais e o colégio. Nós vamos falar sobre como que a gente pode se envolver mais, como que podemos participar, como que podemos fazer com que a nossa vida em comunidade também se estenda ao ambiente do colégio. Eu quero agradecer a todos os pais que têm se empenhado aí em participar, em fazer as atividades que nós temos
enviado, né? E esse mês nós falamos na parte pedagógica sobre o envolvimento dos pais com o colégio. Alguns colégios permitem que os pais participem da vida ativa de seus filhos, né? Não são colégios que você só vai até a secretaria ou que só pode falar com o coordenador. Alguns colégios permitem que você ocupe os espaços, vá até, né? Alguns colégios permitem que os pais possam frequentar os espaços do colégio, que tenham acesso aos professores, que tenham acesso à direção. E é importante aproveitarmos essa oportunidade que temos de participar da vida escolar dos nossos filhos. Isso traz uma série de benefícios para os filhos e para toda a família, como um melhor acompanhamento daquilo que está acontecendo com os filhos, um aumento do esforço e do rendimento dos filhos, porque se sentem apoiados, se sentem ali apoiados, ajudados naquilo que eles estão fazendo, que eles se sentem valorizados pelas conquistas, pelos desafios, mesmo tanto desafios pequenos como um trabalho que consegue terminar bem feito, como ganhar uma medalha numa Olimpíada, ou receber um elogio de um professor, ou receber um mérito por ter se empenhado dentro da sala de aula. Tudo isso são benefícios importantes e ajudam não só na vida, né, na parte pessoal, individual dos filhos, como também no próprio ambiente de sala de aula, que fica muito mais positivo, muito mais tranquilo, se torna um ambiente de estudo, de empenho nos estudos, de dedicação, de objetivos grandes, de exemplos de um para os outros. Então, toda essa parte de envolvimento, ela já começa dentro de casa, dentro do próprio ambiente de casa. Como? Muitos pais eu sei que já fazem isso, né? Que conversam com os filhos, que perguntam como que foi o dia, o que você aprendeu hoje, me conta sobre isso aqui que você fez. Só que às vezes não são os dois pais, ou não façam todo dia. Então, se a gente puder melhorar isso, conseguir ouvir os filhos, conseguir saber deles o que vai acontecendo, isso é muito importante. Como eu disse, já muitos pais fazem, mas a gente tem que tentar transformar isso num hábito, numa rotina. Além disso, né, olhar as tarefas de casa, olhar o que eles estão fazendo. Quando eles são menores, tem um jeito. Quando são maiores, tem outro. Mas aí cada pai, cada mãe, com cada filho, vai sentindo como que é estar presente, como que é estar próximo, sem assim ser uma presença que iniba ou que deixa incomodado o seu filho, mas saber o que ele está fazendo, como ele escreve, o que está produzindo, se está fazendo algum trabalho. Então isso é importante dentro do ambiente de casa, saber o que o filho está produzindo, o que ele está estudando, como ele está estudando. Além disso, acompanhar a agenda escolar ou o calendário escolar, saber quando que é época de entregar algum trabalho ou é época de provas em que precisa estudar um pouco mais, ou quando é época de finalização de trimestre, está próximo de sair o boletim, perguntar, olha, então, como é que está? Quando sai o boletim, como você foi, né? Como é que estão as coisas, está precisando de alguma ajuda. Então, acompanhar, né, essas ocorrências, essa situação do calendário, aproximação de algum evento, isso é muito importante. Outro papel importante das famílias é das famílias se ajudarem umas às outras. Algumas escolas têm isso oficializado e tem o nome de pais encarregados da sala ou casais encarregados de turma. Essas situações, elas têm um nome oficial, mas elas também podem ocorrer de maneira informal. Alguns pais que têm um pouquinho mais de experiência ou já vivenciaram algumas coisas, podem ajudar os pais que estão chegando
no colégio, com informações às vezes básicas de onde conseguir um transporte escolar daquela região onde ele mora, ou onde conseguir um uniforme que seja entregue mais rápido, ou com uma qualidade, um corte diferenciado, porque tem um filho que precisa de uma medida diferente. Então, ajudar essas famílias, falar como consegue o contato com o colégio, quais são os canais que são mais rápidos, quais são os de direto com os professores. Então, esse tipo de dica e esse tipo de ajuda ajuda as famílias e ajuda também os alunos dentro das próprias rotinas deles. Então, além disso, né, dessas dicas que eu estava falando, alguns pais, em alguns momentos, têm algumas dificuldades, como, olha, meu filho não está se envolvendo tanto nos estudos, não tem estudado tanto, como é que você faz? Olha, eu vejo que seu filho está empenhado, sua menina é bem dedicada, como é que eu faço, né, para tentar motivar meu filho também? Será que eles podiam conversar entre eles? Como é que ajudo a fazer uma rotina de estudos, que tenha isso como hábito, faz como uma agenda no caderno, uma agenda com o uso da tecnologia, com o uso do celular, uma lousinha que escreve na parede ou imprime uma folha na parede. Então, essa ajuda de uma família para outra, né, em momentos diferentes, em momentos, já passei por isso, fique tranquilo, olha, daqui a um tempinho isso vai dar certo, tenta assim, faz desse jeito, tudo isso pode ajudar bastante. Além disso, dentro dos colégios existem outras oportunidades. Por exemplo, quando os alunos muito pequenos estão aprendendo sobre profissões, ou quando os maiores estão estudando sobre algum tipo de situação diferenciada, os pais podem trazer a experiência profissional deles para dentro do colégio. Então, eu já tive situações de pais bombeiros que vieram dar palestra sobre segurança, pais policiais que vieram falar sobre o cotidiano, sobre como que é andar na rua, se cuidar, situações de mais velhos de estarem aprendendo sobre o corpo humano, aprendendo sobre o sistema linfático, e tem um pai que trabalha, uma mãe que trabalha, né, na área hospitalar e vem explicar como que isso funciona. Então, vindo da parte dos pais, isso tem um peso diferenciado e é uma participação dos pais dentro do colégio. Eu tive uma oportunidade até que um pai era um médico, né, que ele veio falar sobre os rins, sobre como funcionavam, né, e ele até brincou comigo, falou, nossa, ser médico é mais fácil do que ser professor. Foi muito divertido, a experiência para ele foi muito construtiva, aumentou inclusive a união dele com o filho, porque eles prepararam juntos a aula que ele veio dar no colégio, né, isso foi muito bacana. Eu tive também uma vez uma oportunidade, né, de uma mãe, né, que ela era juíza, então ela veio falar sobre os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário dentro da escola, que é um assunto muito simples para ela, mas para colocar dentro de sala de aula com crianças pequenas é outro jeito de falar, é outra didática, mas foi muito divertido e os alunos também gostaram bastante e teve bastante interação isso, valorizou a filha dela que estudava na escola, era muito tímida, depois todo mundo queria saber dela, queria saber como que era a mãe, como que fazia as coisas, e isso valorizou bastante o papel dela dentro da escola. Então, toda essa participação, essa ajuda para os outros, esse empenho que os pais fazem, dedicando-se para as outras famílias, dedicando-se para a escola, isso também tem um outro lado muito importante, que é o lado de servir de exemplo para os filhos, porque os filhos se espelham naquilo que os pais fazem, então, vendo os pais se dedicarem, também olham para o seu colega do lado, que tem uma dificuldade, que não está conseguindo acessar a plataforma para fazer a tarefa. Então, vendo que os pais ajudam outros pais, que os pais se preocupam, os alunos também tomam isso como exemplo e ajudam seus colegas, apoiam, eles aprendem pelo que eles veem. Então, toda essa dedicação, além de fazer de uma forma direta, um bem para quem é ajudado, um bem para quem ajuda,
também é um bem para os filhos e para as outras pessoas da casa, e a gente vai mostrando que a gentileza gera gentileza e que um ajuda o outro no momento que precisa, e isso vai caminhando. Então, além dessa situação, né, que eu estava falando de ajudar as outras famílias, de fazer essa situação dentro de casa, os colégios têm também os eventos. Então a participação dos pais nos eventos, da mesma maneira que eu falei do exemplo de ajudar as outras famílias, também é uma parte importante, também uma parte importante de exemplo para os filhos. Porque, como foi dito nas atividades, né, a festa ela tem um sentido muito importante. A festa é uma pausa no cotidiano, é uma pausa no trabalho, é uma pausa na rotina para comemorar alguma coisa, ou algo que foi feito, ou uma nova etapa que nós vamos entrar. Então a comemoração sempre é comunitária, sempre é com os outros, com alguém, né? Pode ser pequena, pode ser maior, mas é uma celebração que mostra o quanto nós estamos felizes por alguma coisa que aconteceu ou que vai começar a acontecer dentro a partir daquele momento. Então é uma alegria, né, que é justificada e é celebrada. Então se nós completamos mais um ano de vida, ou mais um ano de trabalho, ou uma etapa foi cumprida da formação e é uma formatura, uma meta de trabalho foi alcançada, isso, né, é importante ser celebrado. Por outro lado, se houve uma promoção no trabalho, se houve uma conquista, uma meta que estávamos tentando fazer alguma coisa e foi conseguida, isso é importante. Também tem mudanças significativas na vida, como um casamento, um crisma, né, que vai ser uma nova vida, uma nova etapa, um trabalho novo ou uma mudança, né, dos estudos. Essas celebrações são sempre muito importantes e marcam o quanto a gente considera essa situação. E dentro do colégio, nós temos muitas celebrações, muitas situações em que nós também celebramos as conquistas, também celebramos as passagens, e é importante que os pais participem e que se entendam como são parte, e eles são a festa, os pais, os alunos, toda a comunidade escolar. Por que isso? Porque a preparação da festa, a situação do entorno, ele é tão importante quanto o próprio dia. Eu aprendi isso, né, de uma maneira muito prática, vivenciando da minha esposa a preparação que ela fazia para uma celebraçãozinha simples que a gente fazia de aniversário de um filho, mas coisas simples que ela podia ir na padaria e comprar um docinho ali e trazer, mas ela queria fazer o docinho, e aí participávamos todos de enrolar brigadeiro, de melecar a mão, de lambuzar um com o outro, e também, assim, a situação de ter um carinho naquilo que se faz, de ter um cuidado de ser esse papelzinho e não ser aquele, da gente carregar as coisas para cá, para lá, muda a mesa, faz força, cada um com os seus talentos dentro da família e dentro da comunidade, ir se ajudando e ir participando disso. Então, toda essa preparação, ela também, né, faz parte dessa celebração. E o dia, claro, tem a festa, tem a alegria, mas a alegria já foi vivenciada e, de novo, ela serve como exemplo do carinho, da dedicação, do esforço, do cuidado pelos outros, do cuidado da importância daquela celebração que está sendo feita, daquele aniversário. Então, a gente participar, né, das atividades do colégio, nós vamos ter formaturas, eventos de entrega de medalhas para alunos, para pais, por conta de estudos que eles fazem, festa junina, celebração de Dia dos Pais, Dia das Mães. Todos esses eventos são muito importantes e a preparação e o compartilhamento dessa preparação também é muito importante. Nós tivemos nas atividades que nós realizamos alguns comentários de pais muito importantes nesse sentido. Teve um comentário aqui que comentou a respeito de celebrar o aniversário do filho num rodízio de massas
e que foi importante decidir onde ia, como ia, quanto a gente pode, quanto a gente não pode, mas o filho se sentiu valorizado e sentiu que teve um empenho da família em que aquele dia fosse celebrado, em que aquela situação fosse comemorada. Então ele viu o esforço, viu a dedicação da família e se sentiu importante, valorizado, e naquele momento se sentiu único. Uma outra família comemorou um carro novo que eles conseguiram comprar, que fez uma diferença dentro do ambiente familiar, das rotinas, que eles conseguiram fazer as coisas de uma maneira diferente. Teve uma outra família que comentou ter celebrado a conquista da casa própria, de sair do aluguel, e que fizeram na casa vazia, assim, sentados no chão, um piquenique, mas que foi uma celebração assim importante, valorizada, e fez um marco na vida deles. Teve uma outra família que comentou, né, que celebraram uma cirurgia de sucesso, que foi uma avó que estava doente, que estava fazendo um tratamento, e a cirurgia melhorou as coisas, então agradeceram a Deus, celebraram, comemoraram aquela etapa vencida. Uma outra família comentou sobre o primeiro trabalho do filho, né, com 17 anos, que conseguiu o primeiro emprego. Então é um marco na vida da pessoa, né, a entrada no mundo profissional, no mundo do trabalho. Então isso vai ter um desdobramento por muitos e muitos anos, mas aquele momento foi importante ter sido celebrado e ter sido comemorado. Então, todas essas situações de celebração, de comemorações dentro do colégio, como a gente falou, a importância dos pais participaram, como fora, são importantes dentro do cotidiano da escola. Um outro tema que nós abordamos, que nós falamos, foi do uso da internet, de como que isso aproxima as pessoas de uma maneira diferente que era algum tempo atrás. Algum tempo atrás, as amizades, às vezes elas até se enfraqueciam pela distância, a pessoa mudava de escola, mudava de bairro, mudava de cidade, então a distância dificultava a comunicação e a amizade até esmorecia. Hoje, com o uso da internet, o uso do sistema de comunicação, você tem videochamadas, tem os chats das redes sociais, isso aproxima bastante as pessoas, e mudar de escola já não significa mais perder aqueles amigos, né? Assim, a amizade é querer o bem do outro, então isso pode permanecer mesmo com a distância. E no colégio, as famílias querem o bem de outras famílias. Por isso, com o uso, né, da internet, das redes sociais, dá para mostrar, né, que a gente consegue cuidar das pessoas, cuidar das coisas, sem isso ser uma situação que dificulte tanto. Então, quando a gente investe tempo nas pessoas, quando a gente manda uma mensagem, olha, soube que seu filho estava com febre ontem, ele estava melhor hoje, né? Tudo isso é uma demonstração de atenção, de carinho, de preocupação com as outras pessoas, né? É uma demonstração de um interesse real, de uma preocupação. Olha, seu filho está precisando de ajuda para estudar, como que você está? A gente pode fazer alguma coisa? Todas essas situações podem nos aproximar, e as redes sociais nos ajudam com essa comunicação de uma maneira mais simples. Você coloca uma mensagem lá, a pessoa vê depois. Então, tudo isso pode de uma certa forma ajudar com essa relação entre as famílias, entre os filhos, entre o colégio, mesmo, né? O uso da internet aproxima. Se você tem uma dúvida, manda uma mensagem para o professor, assim que ele sair da aula, ele vai lá, dá uma olhada, responde, ou se não responde, vai ver o que está acontecendo. Se você manda uma situação que está preocupando, ou se tem uma dúvida, né? Não fica aquela dúvida aumentando e às vezes, né, incomodando, manda para o professor dali a pouco responde, foi um mal entendido, resolveu, isso já está certo. Ou se tem uma preocupação, o professor explica e a preocupação já some. Então, a internet, ela ajuda bastante
a gente nesse sentido. Se ela for bem usada, se ela tiver um entendimento dos benefícios que ela traz, ela pode ajudar muito na aproximação das famílias, pode ajudar muito na aproximação com o colégio e pode ajudar muito em várias situações aí do cotidiano. Então, a gente indo já para o final, eu queria assim salientar, né, não uma mensagem final, mas algumas mensagens finais, né? Importante envolver-se na vida escolar dos filhos. Essa é uma realidade que a gente tem que ter presente, tem que saber que a vida dos nossos filhos ela tem vários âmbitos e que a gente tem sim, né, que cuidar, trabalhar, ser provedor, mas também tem que estar junto com eles, tem que estar envolvido nas coisas que eles estão fazendo, tem que estar bem próximos deles, tem que, assim, de certa forma, estar mais próximos do que talvez a gente tenha até tido essa proximidade na nossa vivência com os filhos. Com relação à escola, né, é importante se envolver nas atividades da escola, saber o que acontece, olhar o calendário escolar, saber quando que são provas, perguntar para o filho, perguntar para o professor. Com relação ao professor também, né? Sim, aproximar-se dos professores, conhecer os professores, olhar. Às vezes a gente tem uma visão do professor pelos nossos filhos, quando a gente vai lá conversar com o professor, ou conversa com ele por uma mensagem, ou encontra com ele, né? Então essa é uma coisa importante, eu sei que muitos pais já fazem, já trazem os filhos, já vêm até o colégio, vêm até a sala, mas tirar um dia diferente, vir até o colégio com o seu filho, ir lá dar um alô pro professor, ou só vir dar um bom dia, né? Assim, mas ver como que é o ambiente, ver como que é a escola, isso eu sei que para alguns é bem difícil, mas às vezes vale a pena tirar um dia, ou tirar um pedacinho da manhã, chegar naquele dia um pouquinho depois no trabalho, mas para o próprio filho, para a própria filha, né, entender que você se preocupa, que você quer saber o que está acontecendo, como que é, sentir esse ambiente. Então, se aproximar da escola, dos professores, se aproximar dos outros pais, ser amigos dos pais dos filhos de vocês, isso é tudo bem importante. É muito importante também apoiar as famílias, ajudar aquelas famílias que precisam de um ombro amigo num determinado momento. Hoje são eles, amanhã podemos ser nós, que a gente possa se aproximar das pessoas, das famílias, desse ambiente e possamos nos ajudar uns aos outros. E desejo que vocês aproveitem aí essas dicas, essas sugestões e que vocês possam ajudar cada vez mais as outras famílias, estarem envolvidos no ambiente escolar, que no fundo, né, isso é participar e ajudar a formação de nossos filhos. Eu tenho 3 filhos em idades semelhantes à dos filhos de vocês, né, e também estou nessa situação de tentar ficar próximo, tentar conhecer o cotidiano deles, tentar me envolver mais na vida escolar deles e espero que a gente possa sempre nessas conversas, nessa parceria, nos ajudar uns aos outros. Conto com todos vocês. Muito obrigado.